Meglis, ok. Muito bom. Érica, Shalom, bom dia. Então vamos começar, meus irmãos. Ok. Todo mundo está aqui junto. A paraxá de hoje, ela encontra-se no livro de Levítico. Nós vamos começar a leitura de mais um livro, né? Estamos entrando no livro de Levítico, que é conhecido também como Torá Kohanim, né? Ou seja, as leis dos sacerdotes, né? Da tribo de Levi, que tem a função, a incumbência de ensinar ao povo. Mas antes da gente começar, eu gostaria também de fazer uma oração. Vamos orar um pouquinho? Eterno, nós te agradecemos, Senhor, por esse Shabat. Agradecemos por estarmos tendo essa oportunidade de, mesmo de forma distanciada, Senhor, digital, né? Estamos nos reunindo nessa manhã de Shabat para te louvar, para bendizer o teu nome. Agradecemos pela inteligência que tu destes aos seres humanos, Senhor, que puderam desenvolver tecnologias que propiciam estarmos unidos, mesmo longe, mas estamos juntos, te adorando, te bendizendo, Senhor. Te peço uma bênção para cada irmão da nossa Querrilá, para cada irmão que está aqui nessa manhã participando dessa live, para cada irmão que está na sua casa orando também, lendo a tua palavra, estudando as Escrituras, se dedicando a ti, Senhor. Abençoe as comunidades ao redor do mundo, que todos estamos passando pelo mesmo momento, Senhor, em graus diferentes. Sê com cada um deles, dando força, dando, Senhor, esperança, dando fé para eles, que vai passar, logo, logo vai passar, Senhor. E que, eterno, que esse mal não chegue aos nossos lares, que não atinja aos nossos parentes, Senhor. Preserva a nossa família, Senhor. Preserva a família daqueles que o temem, Senhor. Como na época de Pêssar, que ao passarmos o sangue nos umbrais das nossas portas, o mal, o anjo da morte não entrou em nossos lares. Senhor, que nós também possamos ser protegidos nesse momento, Senhor, em que o mundo passa por essa epidemia. Guarda-nos, Senhor, guarda-nos, protege-nos, livra-nos de todo o mal, Senhor. Te agradecemos porque Tu és Deus, Tu és o único Deus. Se Tu tirares a epidemia hoje, Tu és Deus. Mas se não tirar, Senhor, continua sendo Deus. Não muda para nós a nossa adoração a Ti, o nosso temor a Ti, o nosso amor a Ti, Senhor, e o nosso serviço a Ti. Em qualquer circunstância, queremos ter a constância, Senhor, de Abraão, o equilíbrio, Senhor, que Abraão teve, esse homem de fé que tanto nos inspira, que tanto nos ensina, Senhor. Te pedimos isso em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Então, a paraxá dessa semana, né, fala dessa parte da Torá que muitas pessoas às vezes não gostam muito, né? Preferem, às vezes, passar por cima desse livro, porque é um livro que fala muito sobre regras, muito sobre o que deve ser feito, o que não deve ser feito, né? E tem muita gente que não gosta muito, então pula essa passagem. Mas nós amamos o livro de Vaikra, é parte da Torá, né? E nós sabemos que quanto mais conhecermos a palavra de Hashem, menos nós iremos errar, né? Porque a palavra diz exatamente isso, né? Erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento da Paraxá e da Torá. Então, a Paraxá de hoje ela está no livro de Levítico, capítulo 1, verso 1, vai até o livro de Levíticos, o capítulo 5, verso 26 de Levítico, isso na Torá. Em algumas Bíblias, vocês vão poder ver que ele pode ir até o capítulo 6, verso 7, tá? Então depende se você está usando a Torá ou se você está usando uma Bíblia completa. A Haftará, a parte dos profetas hoje, está em Isaías capítulo 43, verso 21,
até o capítulo 44, verso 43. A Brit Hadashah está em Hebreus, capítulo 10, do verso 1 ao verso 18, e o Salmo de número 50. Peço que os irmãos leiam essa paraxá durante essa semana, hoje, o dia de hoje. Leiam a Haftarah, leiam a Brit Hadashah. Estamos em casa nesse Shabat, todos com os nossos familiares. Aproveitem, leiam com ele, estudem essa passagem. É uma passagem muito rica, muito importante para nós. Avançando, né, nessa paraxá, essa é uma paraxá que ensina sobre as ofertas Olé Veiored, que literalmente é oferta que sobe e desce. Ou seja, temos que ter a consciência de que as nossas ofertas ao Eterno, né, devem subir a Ele como aroma suave, né, e devem também, em alguns casos, provocam um agrado ao coração de Hashem, que desce a nós como bênçãos, né? Desce a nós como misericórdia, desce a nós como justiça. Então, essa paraxá ensina para a gente exatamente isso, que as nossas ofertas, né, aquilo que nós ofertamos a Hashem, causa uma bênção, né, ou seja, alegra o coração de Hashem, mas também causa em nós, permite que aconteça em nós, a bênção vindo por parte do Eterno para as nossas vidas. As korbanot, né, ou seja, as ofertas, os sacrifícios, né, podem ser divididas da seguinte maneira: Korban Olá, que são oferendas completamente queimadas no altar. Korban Minha, que são oferendas de farinha queimadas parcialmente no altar e o restante é consumido pelos Kohanim. E Korban Shelamim, são oferendas de paz, queimado parte sobre o altar e o restante era consumido pelos ofertantes, pelas pessoas que levavam a oferta e pelos Kohanim também. A Paraxá prossegue falando para a gente sobre as oferendas em caso de Hatat, oferendas feitas por causa do pecado, e Asham, oferendas feitas por causa de culpa. Esta última sendo ofertada, sendo a oferenda transgressões involuntárias. Ok? Todo mundo me acompanhando? Joia. Muito bom. Levítico capítulo 1, verso 1, diz para nós lá: Vaikra el Moshe, né? E chamou o Eterno a Moshe. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que se vocês olharem essa palavra na Torá, por favor, abram a Torá de vocês, lá em Levítico capítulo 1. Vamos lá. Se você já abriu, ótimo. A palavra Vaikra, se vocês olharem bem para ela, ela está com o Aleph bem pequenininho. O Aleph está bem pequenininho.
E aí a gente deve sempre perguntar, né? Por quê? Por que será que esse Aleph está pequeno nesse início, no final desta palavra, né? E muitos dos comentaristas nos falam que o fato desse Aleph estar pequeno tem uma relação direta com Moshe. O Aleph é a letra que corresponde ao arbítrio, né? Ou seja, à escolha. Está falando do eu, né? É a primeira letra da palavra Ani, que significa eu em hebraico. Ani Shilomo, ou seja, eu sou Shilomo. Então Ani está falando de mim, da minha pessoa. E o Aleph é a primeira letra desta palavra. Quando, quando alguém se considera muito importante, o máximo, e como nós falamos, né? A última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote, né? O Aleph é grande, o eu é muito evidente, né? A pessoa se julga o primeiro e mais importante, aquela que deve sempre ser consultada ou ouvida, né? Normalmente essa pessoa está usurpando a coroa daquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é primeiro, aquele que é único, aquele que detém todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a sabedoria. Quando a pessoa entende que ela é somente um servo do Deus Altíssimo, um servo de Hashem, um instrumento na mão de Hashem, o Aleph é pequeno, né? E nesse momento abre-se um caminho para que a presença divina habite nessa pessoa. Nós sabemos que Moshe foi o mais humilde, né, ser humano. Ele era muito humilde, mais do que todos da sua época até. E ele entendeu que só existe um Aleph em toda a criação. Apenas alguém que é o número um, que é errado. E esse alguém é Hashem. Por isso, os sábios dizem que Moshe diminuiu o seu próprio Aleph, o seu ego, e por isso ele mereceu ser o veículo da entrega da Torá. Por isso ele, quando ele foi chamado, né, me chamou, poxa, mas quem sou eu para o Eterno me chamar, né? Quem sou eu? Eu sou só um servo. Eu não posso nesse momento achar que eu sou algo super importante, imprescindível. O Eterno me escolheu, amém. Mas não porque eu sou bom, mas porque Ele é misericordioso. Não porque eu tenha qualidades excepcionais, mas porque o Eterno vai trabalhar em mim a maneira como Ele quer que eu seja. Não porque eu já estou pronto, mas porque o Eterno vai me preparar, o Eterno vai me conduzir, vai me tratar, me treinar, me capacitar. Essa deve ser a compreensão que devemos ter, né? Ou seja, o Eterno nos chamou pela sua misericórdia e Ele agora vai nos preparar, vai nos capacitar para sermos instrumentos, para sermos mordomos, para sermos dispenseiros das bênçãos dele aqui neste mundo. O rabino Nehunia ben Hakana disse: quem recebe sobre ele o jugo da Torá, eles removem dele o jugo da realeza e o jugo dos cuidados mundanos. E quem rompe o jugo da Torá, deita-se no jugo da realeza e o jugo dos cuidados mundanos. Isso está totalmente de acordo com o que Mashiach fala, né? Se nós amarmos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Se nós amarmos as coisas, poder, o dinheiro e tantas outras coisas, não há espaço e não é compatível com as coisas de Hashem. Agora, se nós abrirmos mão de um, o outro estará em nós. Se abrirmos mão do mundo, a Torá, as bênçãos, estará sobre nós. Se nós abrirmos mão da Torá,
o mundo estará dentro de nós. É uma escolha que fazemos diariamente. E algo importante que acontece é que quando o Eterno chama Moshe, Vaikra el Moshe, deve haver uma resposta. Né? Ou seja, quando somos chamados, nós devemos ter uma resposta ao chamado. Devemos responder ao chamado. E isso é importante nós entendermos. A palavra fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Né? Ou seja, a resposta do chamado não foi por parte de todos, mas de alguns. Né? E é isso que a gente vê nessa paraxá. Levítico capítulo 11, verso 44, diz lá, né? Porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Aqui tem uma coisa importante, né? Esse chamado provoca em nós atitudes nossas que nos tornam santos. Essas atitudes estão relacionadas com a obediência à Torá. E obedecendo à Torá, nós nos tornamos santos. Então, veja que nesse versículo está dizendo, vós vos santificareis. É uma atitude nossa. No versículo de 19, capítulo 19, verso 2, diz lá, fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhes, santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Santos sereis, como? Vos santifiquem, como? Em obediência, em cumprimento, em realização daquilo que a Torá está nos ensinando, nos dizendo. Não dá para ser santo virtualmente, sem fazer, sem obedecer. Não existe essa possibilidade. A santificação é um processo que iniciamos quando passamos a viver, a crer na Torá viva, Yeshua. É um processo de abandono do pecado. Você deixa o pecado. Você deixa aquilo que te contamina, aquilo que te torna não santo, te torna pecador. Você abandona a prática do pecado. Você abandona o realizar de coisas que te afastam de Hashem e passa a fazer aquilo que te aproxima de Hashem, aquilo que te faz ser próximo, te faz ser íntimo, te faz ter relacionamento com Hashem. Quanto mais perto queremos estar do Eterno, mais devemos viver seus mandamentos. Isso é uma pré-condição para termos intimidade. A pré-condição para sermos íntimos do Eterno é ouvirmos o seu chamado, Vaikra, e andar nos seus ensinos, andar nas suas instruções. Isso vai me dar uma condição de ser íntimo de Hashem, de conhecê-lo mais, dele me ensinar mais, dele falar mais comigo. Essa intimidade, ela é fruto de relacionamento. E o relacionamento, ele é possível quando nós ouvimos e colocamos em prática os ensinos de Hashem. Não dá para ter intimidade se não for dessa maneira. Não dá para a gente se tornar íntimo se nós não buscarmos viver esse ensino do Eterno no nosso dia a dia. 1 Samuel capítulo 3, verso 1 ao verso 10, se vocês abrirem aí,
está falando do chamado que Samuel teve. Lá no verso 4, em hebraico, diz lá, Vaikra Hashem el Shmuel veiomer Haneni. Vaikra, novamente o Eterno usa o mesmo verbo, ele usou para chamar Moshe naquele momento, em Levítico capítulo 1, chama agora quem? Shmuel. Ele estava ouvindo a voz de Hashem, né? E qual foi o comportamento de Shmuel? Eis-me aqui, Hineni. Estou aqui, Senhor. Uma resposta. Nós devemos, através das nossas vidas, através daquilo que nós fazemos, através daquilo que nós falamos, nós estamos dando uma resposta a Hashem. Os nossos atos são respostas que nós damos a Hashem do convite dele, do chamado dele a nós. O nosso comportamento diz se nós estamos dizendo, Senhor, eis-me aqui, seu servo, ou se nós simplesmente não estamos ouvindo ou dando as costas a Hashem através do nosso comportamento. É muito importante nós entendermos que o Eterno a todo momento se mostra a nós, se revela a nós, através da sua natureza, através do seu caráter, através de tantas coisas que ele tem feito a nós. E temos que responder sempre a esta manifestação, a este chamado, a este convite do Eterno para as nossas vidas. João capítulo 14, verso 21, diz lá, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Isso aqui é Yeshua falando. Aquele que tem as minhas mitzvot e as guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, ou seja, aquele que guarda os mandamentos, será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. A intimidade, o relacionamento, a revelação, o conhecimento, ele vem através de um relacionamento que vem através da obediência, da vivência dos ensinos do Eterno para as nossas vidas. Daber el bnei Israel ve'amarta elechem Adam ki yakriv mehen karben. A palavra Adam é menos comum que a palavra Ish, homem. Rashi explica que esta palavra vem nos ensinar que ao levar um korban, que ao homem levar uma oferenda, um korban, nós devemos ter a pureza de Adão. Nós devemos ter a ingenuidade, a simplicidade, a pureza de coração de Adão. Uma oferta que te aproxima, te leva para perto de Hashem com um coração puro. Não com interesses, não com trocas, não como uma forma de barganha, mas com um coração grato, com um coração compungido, com um coração contrito, com um coração alegre muitas vezes, mas deve ser com um coração puro, com um coração que realmente deseja essa aproximação, que deseja essa restauração, que deseja manifestar alegria a Hashem por algum motivo, mas não que queira algo em troca, não que coloque uma condição de barganha, eu te dou isso e você me dá aquilo, mas os nossos corações devem nesse momento serem corações puros, como nós vimos na paraxá passada, coração daquele que se coloca voluntariamente para fazer alguma coisa,
compungido a fazer alguma coisa, contrito a fazer algo, porque necessita, porque deseja reatar um relacionamento, que deseja corrigir uma atitude equivocada, um coração alegre porque tem recebido bênçãos. Essa é a pureza do coração que nós devemos nos apresentar. Vai nefesh ki takriv karevan, korban, na verdade. Vai nefesh ki takriv korban. Aqui, nessa passagem, no capítulo 2, no verso 1, descreve que quem traz uma oferta de farinha é como uma alma, né? Ou seja, é como a vida daquela pessoa. Né? O Talmud explica que ainda que a oferta de farinha seja muito singela, muito simples, muito econômica, para aquele que tem condições de levar, né, uma farinha, porque existem outros animais, né? Existem animais que podem ser levados, né, outros produtos, mas aquele que leva uma farinha, né, que para um pobre é algo que é muito significante, né, é o pão que ele está levando, o Eterno considera como se a pessoa tivesse entregue a sua própria alma, né, ou seja, a sua vida. Então, a gente nunca pode negligenciar, a gente nunca pode avaliar a oferta da pessoa pelo que ela leva. A gente não conhece o interior, a gente não conhece muitos aspectos de quando uma pessoa leva uma oferta a Hashem, né? Mas o que nós sabemos que na Torá o Eterno está ensinando para a gente que aquela pessoa mais humilde, quando leva uma oferta a Hashem, né, é como se ela estivesse entregando a própria alma dela, a própria vida dela, porque a alma é vida, né? Essa dedicação, essa entrega ao máximo, ao grau máximo, né? Lucas capítulo 21, verso 3 e verso 4 fala um pouco sobre isso. Não era uma farinha que estava sendo levada, mas era uma oferta também. Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram das ofertas de Deus do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha, a sua alma. Né? Foi como se ela tivesse ofertado a sua alma, deitou todo o sustento que tinha, mostrando que a confiança nessa hora é em Hashem. Eu confio no Eterno. Eu confio que o Eterno é o meu cuidador, é o meu protetor, é aquele que olha por mim, que me abençoa, que me sustenta. Né? E é um exercício que a gente tem que aprender a ter. Não é a nossa inteligência, não é o nosso emprego, não é a nossa capacidade de trabalho. Quem nos sustenta é Hashem. Porque temos saúde. Ele que nos sustentou até aqui, eu creio, irá nos sustentar, continuará nos sustentando. É o Eterno que tem nos abençoado. Levítico capítulo 2, capítulo 4, verso 2, diz lá assim: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e proceder contra alguns deles. Esse versículo é muito bom, porque, o Eterno está dizendo aos filhos de Israel, aos Bnei Israel, ou seja, a toda a Kahal, a toda a congregação, do mais alto função, de quem tem a mais alta função,
ao que tem a mais simples função. O Eterno não está deixando ninguém de fora. Aqui ele está falando para todos os filhos de Israel, dizendo o seguinte, olha, quando uma alma pecar por ignorância, aqui não está dizendo se uma alma pecar por ignorância. Aqui está dizendo quando ela pecar, ou seja, ela vai pecar. Nós vamos errar, irmãos. Por mais que nós tenhamos zelo, e deve ser assim, devemos ser zelosos, sermos cuidadosos, porém somos falhos, somos humanos, somos limitados. Então o Eterno já dizendo isso, olha, quando isso acontecer, por ignorância, contra os ensinamentos de Hashem, quando a gente errar em algum ensinamento, por ignorância, deve-se fazer algumas coisas. Então eu coloquei a palavra, o texto em hebraico, para que a gente possa entender. Daber el binei Israel lemor nefesh. Ou seja, quando uma alma, quando uma pessoa, quando algum ser vivo, né, um homem, um ser humano vivo, quando ele pecar em relação a quê, né? Então, vem ao restante da frase lá em vermelho. Mitzvot Hashem. Pecar contra as mitzvot de Hashem, contra os ensinamentos de Hashem. Contra aquilo que ele nos ensinou a fazer ou a não fazer. Então, veja que aqui diz acerca do que não se deve fazer e proceder contra algum deles. Ou seja, o Eterno fala para a gente, olha, não faça isso, não faça aquilo, né? E se a gente errar contra algum desses mandamentos, acontece algo que a gente deve fazer. E aí, olhando o restante dos versículos, a gente vê que o Eterno começa a nos mostrar alguma coisa bem, bem maravilhoso. É assim, versículo 3 desse capítulo diz lá, se o sacerdote ungido pecar. No verso 13, mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância. Quando um príncipe pecar e por ignorância, e se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, o Eterno vai nos ensinando que, independente do seu nível, o pecado vai acontecer. Você vai acabar errando. E aí ele fala desde o sacerdote ao príncipe, à congregação, a qualquer pessoa do povo. Ele começa a falar, olha, vai acontecer isso, tá? Quando pecar por ignorância. E quando o pecado que cometeram for conhecido, então, ou seja, a pessoa pecou porque não sabia. Depois ela veio a saber. Ela tomou conhecimento de que aquilo que ela fez foi errado. Então deve-se fazer algo. Deve-se reparar. Deve-se entender e não fazer mais, né? Ao longo da história, né, e o Eterno, nesse capítulo, ele também cuida desse aspecto em relação à nossa compreensão, né? Muitos líderes se consideraram como deuses ou semideuses, né? Pessoas intocáveis, pessoas que foram alçadas a pedestais, a patamares como deuses, né? E aqui o Eterno está nos ensinando que devemos andar em constante vigilância, para que a gente não caia em pecado. Errad é Hashem. Quem detém todo o poder é Hashem. O nosso Aleph é pequenininho, somos servos. Não somos deuses, não somos
semideuses, somos servos, não somos a última Coca-Cola do deserto, né? Sabemos que o eterno é tudo em nós. Nós somos mordomos, somos dispenseiros das bênçãos de Hashem. Então, quando olharmos também para o nosso irmão, devemos olhar com olhos de misericórdia, misericordiosos para com o nosso irmão. Entender que eles também estão sujeitos a errar em algum momento. E a gente deve entender isso e agir com misericórdia. A questão não é se, né? Mas quando. Quando isso acontecer, tenha misericórdia e ajude o teu irmão. Agora lembre que aqueles que possuem um comportamento equivocado, esses não estão na luz, esses já estão nas trevas. Como diz João. Levítico capítulo 5, verso 17 diz sobre esse assunto, né? E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniquidade. Veja que o Eterno é muito claro nesse capítulo 5, verso 17. Se alguém pecar, pecar é errar o alvo, ou seja, é não ser obediente ao Eterno. Naquilo que não se deve fazer. Ainda que não soubesse, ou seja, a pessoa não tem o conhecimento, contudo, ela é culpada e levará a sua iniquidade. Nossos irmãos que são advogados podem até me ajudar nesse versículo, porque eu creio que na nossa lei diz assim que o desconhecimento da lei não isenta aquele que cometeu a infração, né? Então isso aconteceu comigo uma vez numa cidade chamada Araçatuba. Eu parei meu carro numa esquina e 3 minutos depois que eu estava parado, fui visitar um cliente e aí tinha um guarda me multando. E eu fui perguntar para o guarda o que aconteceu, por que eu estou sendo multado? E ele me falou, você tem que deixar o seu carro 5 metros da esquina de qualquer rua. E eu falei, mas poxa, eu não conheço essa lei, eu não sabia que era isso. Ele falou assim, aí ele tirou o código de trânsito, né, do bolso e abriu lá no artigo, onde diz e estava lá escrito, né? E aí ele falou exatamente isso para mim, olha, você não conhecer a lei não isenta você de receber a penalidade da lei, né? O seu dever era conhecer a lei. Por isso que a palavra nos fala, conhecereis a palavra, as escrituras, né? Para que a gente não erre. E a gente erra porque a gente não conhece. Mas a gente erra, mesmo não conhecendo, ok? Então, é muito importante estudarmos a palavra de Hashem. É muito importante. Lá em Atos capítulo 17, 30, tem uma passagem que eu gostaria de trazer uma reflexão e provocar em vocês uma reflexão. Lá diz assim, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. No passado. Qual o passado? Aí eu te convido a ler Atos capítulo 17, né? Completo, para que você tenha o pano de fundo que está dizendo ali. Deus não levou em conta essa ignorância. Uma atitude,
um comportamento que estava sendo feito. Mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Mas que agora essa ignorância não tem mais lugar, porque passou-se a conhecer, e o Eterno manda, ordena que haja arrependimento, ou seja, mudança de vida, mudança de atitude. Ok? Qualquer que seja o nível em que nos encontremos, o Eterno deseja que sejamos santos, que sejamos filhos obedientes. Meus queridos irmãos, um Shabbat Shalom para vocês, que essa paraxá possa ter sido de bênção para a sua vida, de bênção para a sua família, que você possa transmitir essa paraxá a outras pessoas também, que elas também possam ser abençoadas nesse dia de Shabbat. Fiquem em casa, continuem mantendo essa distância, né, recomendada pelas autoridades, que logo, logo vai passar esse momento mais difícil, e novamente estaremos reunidos na sinagoga, para juntos, olhando um ao outro, podendo cumprimentar um ao outro com o ósculo santo, louvando e abençoando o nome de Hashem. Fiquem na Shalom, um grande abraço, compartilhem esse vídeo com quem você tiver, com seus amigos, na página do Facebook, para que outras pessoas também possam ser abençoadas nesse dia de Shabbat. Shalom Vitor, Shalom Alisson, irmã Ângela, Samuel, irmã Carmen, que bom que todos estão aí, André, Dene, Shabbat Shalom, Andressa, Shabbat Shalom, que bom, Rafael, Shalom meu irmão, saudade de você, Regina, que bom que todos estamos aqui nesse grupo nessa manhã de Shabbat. Espero que todos tenham ouvido bem, Cristiane, Felipe, Shalom, Maicon, Ana Paula, que vocês tenham ouvido bem, que tenha sido agradável esse Shabbat. Me parece que está tendo um pouquinho de delay, né, na gravação, mas eu acredito que isso por ser a internet está muito congestionada, né? Eu estou conectado aqui com cabo até, nem é no Wi-Fi, para até ter uma melhor qualidade, né? Então, acredito que tenha sido uma bênção. Fiquem na Shalom, um grande abraço a todos.
quê? Você parou a transmissão? Acabei a transmissão. Que você cortou. Aí a gente ficou lá. No celular ruim, tudo zoom. Ah, é?